Olá, eu sou a Maria Clara e hoje vamos falar sobre as principais mudanças no metabolismo de pacientes idosos. O que acontece durante o processo de envelhecimento? Como proporcionar uma terceira idade saudável e cheia de vitalidade? E como a nutrição pode auxiliar nisso tudo? Para nos ajudar a responder essas perguntas, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. José Manuel Mourinho, sócio proprietário e diretor clínico da Pet Place, onde atua desde 2001 no setor de anestesia e clínica de pets não convencionais. Médico veterinário formado pela Unip, com especialização em medicina de animais selvagens pela Unisa. Também é colaborador em cursos de pós-graduação em São Paulo e responsável técnico pelo projeto educacional Fazenda do Instituto Magno de Educação e pelo Clanil Black Flag. Olá, Dr. José Manuel, seja muito bem-vindo ao VetSmart. Imagina, eu que agradeço o convite e para mim é um prazer, né, estar aqui e para um bate-papo ainda de um tema que eu gosto muito. É um prazer para nós te receber. Então, para começar, vamos relembrar um ponto básico sobre envelhecimento em cães e gatos. A partir de quantos anos o pet é considerado idoso? Essa pergunta é muito boa, né? Na verdade, a gente tem uma variação muito grande aí entre tamanhos de cães, as raças e, obviamente, cães e gatos. Então, assim, apesar de ser um ponto de discussão, as empresas, né, acabaram criando uma linha de corte justamente para a gente poder trabalhar com medicamentos e com rações. Então, a gente bate como limite aí a partir de 7 anos, né, para começar a chamar animais de seniores ou iniciar a geriatria, mas é bastante variável para cães de tamanhos diferentes e obviamente, para os felinos. Certo. E do ponto fisiológico, o que acontece nesse processo de envelhecimento? Muito bom, né? Acontece muita coisa. Então, na verdade, assim, o envelhecimento é um processo natural e apesar da ciência, né, da medicina e da medicina veterinária estar lutando sempre contra esse processo de envelhecimento e a gente está querendo sempre corrigi-lo ou fazer com que ele se postergue ao máximo, as alterações fisiológicas, elas têm que acontecer, são alterações fisiológicas, né? Então, a gente pode começar a falar desde o nível celular, o que começa a acontecer, até a deterioração, obviamente, dos sistemas e dos órgãos. Basicamente, o processo de envelhecimento, ele é múltiplo, né? Então, a gente tem um envelhecimento celular que pode estar relacionado com a depressão de células do sistema imune, a gente tem o processo de inflamação, que a gente chama de inflammaging, que vai levar, né, à diminuição de células tronco, a gente vai ter células que vão liberar muitos radicais livres em nível mitocondrial, e esses radicais livres eles vão, né, trazer prejuízo para o sistema, e por isso que se fala muito em antioxidante, e acho que abordaremos isso, mas o fato é que a gente tem todo um processo de divisão celular, deterioração de DNA e outras comunicações celulares que vão levando, né, num primeiro momento, a falha dos sistemas, né? Então os órgãos começam a envelhecer, a se deteriorar e, obviamente, depois o corpo todo recebendo todo esse processo em conjunto demonstra os sinais que a gente vê com o envelhecimento. Perfeito. E o que seriam esses radicais livres? Muito bem. Os radicais livres, na verdade, são o resultado, né, do processo de oxidação, então do próprio trabalho de formatação de energia em nível celular. Então, assim, a gente tem várias formas, né, de gerar energia, e a gente chama isso de ATP, né, que é o que acaba fazendo com que a gente tenha o trabalho para a produção, mas o fato é que os radicais livres eles acontecem pelo próprio processo de oxidação, né? Então, o oxigênio, né, tem que ser transformado, todo o açúcar, toda a energia que a gente tem, os aminoácidos, eles trabalham, e todo esse metabolismo, né, todo esse processo que tem que acontecer, né, as células têm que trabalhar, ele vai ter o resultado prático, que é o que a gente precisa de energia, de formatação de enzimas e de aminoácidos e de proteínas, mas o resultado negativo disso, desse trabalho, ele vai ser o radical livre. Então, a gente lembra muito, né, do radical livre, a gente sempre fala do processo de envelhecimento dele, mas, obviamente, ele é um dos pontos que é também muito importante, mas ele é um dos pontos do processo de envelhecimento.
Sim, perfeito. E aí, há alguma diferença entre o processo de envelhecimento entre as espécies? Ou é tudo a mesma coisa? Na verdade, fisiologicamente, se nós estamos falando aí de mamíferos, né, e normalmente esse é o tema, cães e gatos, ele é muito parecido, né? Então, o processo de envelhecimento, ele é basicamente esse mesmo, né? Então, você tem o envelhecimento celular e a deterioração aos poucos, né, dos órgãos e dos sistemas. Mas a gente tem bastante variação, né, de como isso acontece, da velocidade que isso acontece e, obviamente, dos sistemas que vão falir ou não de espécie para espécie. Então, algumas doenças relacionadas ao envelhecimento dos cães são diferentes de outras, das mesmas doenças que a gente tem nos felinos, né? Então, em gatos mais velhos, a gente tem algumas doenças que são mais comuns, e em cães mais velhos, a gente tem outras doenças que são comuns. E dentro desses, ainda tem o processo de divisão aí racial, né? Então, alguns gatos de algumas raças têm mais predisposição a algumas doenças, e a mesma coisa em cães de raças ou de tamanhos diferentes. Certo. E se a gente desconsiderar raça, espécie, porte, existe algum fator que também interfere no envelhecimento? Eu diria que são muitos, né? Mas eu gosto muito de falar do processo de inflamação, né? E é o que a gente já acabou de falar, que é o inflammation, né? Então, assim, com o tempo, né, e a deterioração celular, a deterioração do DNA, a gente começa a ter muita liberação de citocinas inflamatórias, de radicais livres, e esse processo ele vai fazendo com que haja uma inflamação crônica que, com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais denso, né? Vai ficando cada vez mais evidente. E aí, por conta disso, é, esse mecanismo, né, que acaba levando à inflamação, e de novo, que é fisiológico com o passar dos anos, é uma área onde eu gosto muito de atuar. Então, nos meus pacientes, eu estou sempre tentando trabalhar, né, eixo intestino-cérebro, controlando inflamações crônicas, tentando usar suplementos para que minimizem essa inflamação, em detrimento das outras propostas, né, de manutenção de massa muscular, de suplementação com vitaminas e alimentos adequados e tudo mais. Sim, é muito importante, né? É. E a gente percebe que com o avanço da medicina veterinária, a gente tem aumentado a longevidade dos pacientes. O senhor consegue ver isso assim na prática? Não, sem dúvida nenhuma, né? Isso aconteceu na medicina humana, né? Então a gente vai ter nas linhas de corte de expectativa de vida. E a gente vem aumentando, né? A cada década parece que a gente ganha mais uns anos. E eu brinco ainda que é muito engraçado como o processo, né, de medicina e de cuidado faz parte disso. Porque se a gente for dividir, inclusive, quem vive mais, por exemplo, no Brasil, nas grandes capitais, então onde tem poluição, onde tem alimento processado, né? A gente tem uma expectativa de vida maior que, por exemplo, no Xingu, lá na Amazônia, que o pessoal só come coisa natural, vive no ar puro. Então, o processo da medicina, ele é muito importante nessa expectativa de vida. E nas últimas décadas, a medicina veterinária deu saltos enormes em várias áreas, né? Então, medicina preventiva, exames, nutrição super especializada, o próprio cuidado, né, de animais que apresentam várias doenças ao mesmo tempo. Então, eu acho que a medicina, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante nessa expectativa que vem aumentando. Ano a ano a gente percebe que os animais vivem mais, e na minha prática clínica é comum. Eu vejo cães lá no meu consultório de 18 anos, 19 anos, gatos de 21 anos, coisa que às vezes 20, 30 anos atrás era impossível. Sim, a gente nem imaginava, né, que isso era possível, eram exceções das exceções. Exato. E, doutor, você pode me contar o que acontece no metabolismo de um paciente sênior? Muitas coisas acontecem, né? Então, acho que sim, para a gente simplificar e também para a gente não ficar falando, obviamente, de um único ponto, o metabolismo ele diminui, né? Então, seja num cão ou num gato, e igual que acontece no ser humano, com o passar dos anos, então, quando a gente vence essa fase de um adulto saudável e a gente começa a falar de fragilidade, né? Então, já na geriatria, a gente percebe que esse animal tem
muito mais gordura do que massa magra, então isso faz com que a necessidade energética diminua. A gente tem, como eu já disse, diminuição da produção de algumas células, diminuição do sistema imunológico, né, da atividade do sistema imunológico. Então, toda essa diminuição de metabolismo como um todo, ela faz com que esses pacientes eles tenham efetivamente necessidades especiais. Então, eu brinco que quando eu era jovem eu comia 1,5 kg de comida, hoje eu tenho que comer meio quilo e eu mantenho o mesmo peso. E para esses bichos, obviamente, dadas as devidas proporções, obviamente falando de nutrição avançada, só de trabalhar com nível energético, a gente já tem aí um resultado bastante favorável dentro das categorias de idade de cada paciente. Certo. Então, para o paciente geriátrico, dentro da medicina veterinária, a gente precisa ter um olhar mais amplo. Sempre, sempre mais amplo. Na verdade, a geriatria veterinária é uma área bastante jovem, né? Então, assim, como diretor da Sociedade de Geriatria, eu tô, né, no segundo, né, mandato, eu gosto de brincar, e a gente tem aí poucos anos de trabalho em cima da classe veterinária aqui dentro do Brasil, mas mesmo assim é uma novidade na América Latina como um todo. O fato é que o geriatra, ele tem que ter esse olhar. A gente normalmente recebe pacientes que têm mais de uma doença, a gente chama de comorbidades. Então, esses pacientes mais velhos, eles têm problemas ortopédicos, problemas oculares, problemas dermatológicos, problemas cardiológicos, problemas endócrinos, gastrointestinais, obviamente não todos juntos, mas é muito comum, né? E aí a gente não pode nem chamar de normal, mas é muito comum que esses pacientes tenham mais de uma enfermidade, né? Mais de uma doença presente, e a gente tem que fazer esse contato dessas especialidades. Então a gente tem que fazer com que a endocrinologia converse com a cardiologia, que converse com a nutrição. E é desafiador, mas é muito satisfatório quando você consegue um bom resultado. Eu imagino, tudo tem que estar bem interligado mesmo, É. né? E como o histórico de saúde e manejo do animal vai influenciar no processo de envelhecimento? E também é possível proporcionar uma senioridade saudável, mesmo para o paciente que teve todos os cuidados ideais ao longo da vida? Legal essa pergunta, porque na verdade eu adoro trabalhar com medicina preventiva, né? E apesar de eu hoje estar categorizado, né, dentro da geriatria, eu recebo pacientes de todas as idades, né? Obviamente em menor número, mas se a gente começa a trabalhar de forma precoce, a gente consegue ter um envelhecimento melhor, tardar para chegar nesse envelhecimento, um envelhecimento mais saudável e talvez fazer também que esse envelhecimento seja saudável e duradouro, né? Então existem várias estratégias em cima desse processo aí, preventivas ou não, porque quando a gente fala de medicina preventiva, a gente pode categorizar. Uma coisa é a gente falar de vacina, outra coisa é a gente falar de exames de check-up, a outra coisa é de falar de prevenção dentro da doença. Então, no geriatra, isso é muito comum. Então, você fala, não, mas o geriatra já está todo doente, não tem que prevenir nada. Sim, porque, por exemplo, um animal que é doente renal, ele tem estágios. Tem doença renal 1, doença renal 2, 3. Então, se eu tenho um animal em estágio 1, se eu fizer uma medicina preventiva adequada, talvez ele tarde muito ou ele nem chegue num estágio muito avançado. Então, essa medicina preventiva, ela acontece em vários níveis e tem muitas estratégias em cima, obviamente, do animal, seja o cão ou o gato como um todo, como em cima das doenças. Acho que basicamente quando a gente quer falar de um envelhecimento mais cuidado, então chegar, né, nesse envelhecimento mais cuidado, a gente tem que pensar em uma nutrição adequada, controle de peso, exercícios físicos, exercícios mentais, né? E, obviamente, o maior cuidado que a gente puder ter com a parte de exames e laboratorial. Então, hoje a gente tem testes genéticos que fazem com que a gente saiba que doenças que esse animal pode ter ao longo da vida. Tudo isso associado é o que vai trazer o resultado final melhor. Sim, com certeza. E você pode explicar para a gente como que a diminuição do metabolismo afeta a cognição dos pets? Muito bom. Na verdade, né, a perda de cognição nos animais idosos, infelizmente, é uma realidade, né, hoje em dia, por eles estarem vivendo muito mais, a gente percebe, e é um ponto muito discutível, né, porque quando a gente fala de cognição no ser humano, é algo que se detecta com muita velocidade, né? Você tem um parente, um amigo que tem perda de cognição, em qualquer bate-papo raso, a gente consegue perceber.
Em cães e gatos isso é um pouco mais complicado, então a avaliação de cognição nesses animais, ela é inicialmente difícil, por isso que a gente tem que trabalhar de forma preventiva, mas, obviamente, essa alteração de metabolismo, ela tem um impacto que talvez não seja direto, mas fundamental. Então, primeiro que a gente já falou, né, de deterioração celular, menor atividade, né, de células-tronco, deterioração do DNA e de produção de novas células saudáveis, diminuição do sistema imunológico, então a correção de problemas fica mais lenta. Mas assim, quando a gente fala de metabolismo e a gente fala de senilidade, né, a primeira coisa que me vem na cabeça é perda de massa muscular e aumento de massa gorda, né, de gordura. E aí a massa muscular tem um papel endócrino, imunológico muito importante. Isso é um tema muito atual na medicina humana e que na medicina veterinária a gente ainda está começando a bater um papo mais assertivo sobre isso. Mas o fato é que quando eu penso em metabolismo, a primeira coisa que eu penso é isso. A gente tem que manter esse animal com atividade física, cognitiva, e a gente precisa trabalhar em estratégias que façam com que esse animal tenha a maior massa muscular possível pelo maior tempo possível. É isso que, para mim, vai fazer total diferença para a cognição lá no final da vida, como a gente já tem comprovado na medicina humana. Certo. E quais seriam os principais sinais dessa disfunção cognitiva nos animais? Como eu disse, eles já são um pouco tardios, né? Então, essa é uma preocupação constante que a gente tem no atendimento desses animais, mas o fato é que os sintomas que podem parecer bobos no início, eles vão, obviamente, piorando com a perda da cognição. Então, assim, cães que começam a trocar o dia pela noite, e aí, de novo, daí nós já estamos falando de animal geriatra, né? Mas cães que começam a trocar o dia pela noite, cães que começam a latir ou interagir em momentos onde eles não estão tendo atenção, xixis, né, e defecações fora do lugar ou em horários que não são comuns, né? O animal, ele pode ficar mais parado, menos reativo ao ambiente. Então, assim, existem vários outros pontos, né, de deterioração da cognição que a gente poderia citar, mas eu diria que alguns desses são pontos que chamam a atenção dessas famílias, e aí quase sempre esses animais eles chegam a um consultório veterinário de um geriatra justamente por conta desses principais pontos. No felino é um pouco diferente, né? Então, no felino, ele tem mais dificuldade para andar pelos lugares que ele andava, escalar, e aí a gente tem uma somatória, né? De perda de massa muscular, ganho de peso, mas de cognição também, né? Então, horário de comida, mais ou menos carinho, colo com o proprietário, interação com outros animais da casa. Então, são sinais, inclusive, que talvez sejam mais sutis, mas que para os proprietários, né? Para esses familiares de felinos, são perceptíveis. As famílias que vivem com gatos dentro de casa, elas são muito atentas a pequeníssimas alterações de comportamento. Sim, né? Dá pra perceber essa diferença entre tutor de gato e tutor de cachorro. E em relação ao sistema locomotor, como o envelhecimento impacta musculatura e articulações? E existem outros fatores que não estão relacionados ao metabolismo? Sim, né? Então, na verdade, o sistema locomotor, tanto para o cão e para o gato, e no gato os problemas acontecem de forma um pouco mais tardia. E aí a gente tem, obviamente, individualização de raças, né? Então, você pega, por exemplo, uma raça que nem o Scottish Fold, são gatos que, por conta daquela orelhinha dobradinha e tudo mais, eles têm mais problemas ortopédicos do que outros gatos. Mas, tirando as individualidades, os gatos têm menos problemas ortopédicos, né? Ou pelo menos perceptíveis do que os cães, né? Até porque os gatos também vivem mais, mas a gente não deve se enganar, né? Nos felinos, a perda de massa muscular, a artrose, mesmo que em nível aí mais brando ou menos perceptível, ela diminui, né, a mobilidade desses animais, e é muito interessante que daí também, tanto no cão quanto no gato, quando você tem essa diminuição de mobilidade, você tem uma bola de neve que cresce muito rapidamente. Então, conforme o animal vai perdendo massa muscular, ele tem menos ímpeto para poder brincar, para poder se locomover. Quanto menos ele se locomove, mais perda de massa muscular, mais ganho de gordura. Quanto menos ele se locomove,
menos ele trabalha a parte cognitiva, porque ele usava isso para caçar, para subir nas coisas, para pular, para pegar alguma coisa, ele não está fazendo mais isso, ele fica dormindo, né, porque ele come e dorme. Então o trabalho cognitivo cai e aí, obviamente, a perda de cognição vai acontecendo. E aí, obviamente, está dormindo muito, não está brincando, não está tendo trabalho mental, o metabolismo cai. Então é uma bola de neve, assim, terrível e que a gente tem como, né, familiar, como família multiespécie dentro dessas residências, casas, chácaras, né? Trabalhar isso de uma forma mais ativa, para o cão isso é muito rápido, né? Diferente do que acontece para os gatos, isso acontece às vezes em poucos anos, principalmente quando a gente fala de cães de raça grande. Então, assim, conforme o animal começou a envelhecer, começou a diminuir a atividade física, a perda, né, que você vê de vitalidade, né, daquele bicho, daquele membro da família, ela é muito perceptível e é muito importante que nesse ponto se atue, né, óbvio que se puder começar antes melhor, mas que nesse ponto se atue de forma bastante drástica, né, para que a gente faça com que isso aconteça de forma mais lenta. Sim, com certeza. E nutricionalmente, doutor, quais seriam os maiores desafios para os pacientes idosos? A gente já venceu muitos desafios, né? Então é muito interessante como a nutrição clínica se desenvolveu, né, na medicina veterinária nos últimos anos. Obviamente, alguns conceitos também vão mudando. E acho que o desafio é esse, né? É manter-se sempre bem atualizado e mudar. Eu brinco que quando a gente fala de dieta e conceitos, eu gosto de usar uma coisa que aconteceu durante o meu processo de vida e de envelhecimento, que assim, em algum momento da vida alguém falava que não podia comer muito ovo porque ovo fazia mal para a saúde. Hoje você vai em qualquer nutricionista, até o menos preparado, ele vai falar que você tem que comer um monte de ovo. Então assim, esses conceitos que são variáveis e a ciência é assim, né, é mutável, a gente tem que estar sempre desafiando ela para gerar mais conhecimento. Esses pontos dentro da nutrição são muito impressionantes. Então, assim, a gente também já teve um conceito no passado onde o cachorro mais velho tinha que ter uma dieta com menos proteína para ter menos problema hepático e menos problema renal. Isso é uma bobagem. Né, a gente descobriu com muitos estudos, né, e com os institutos que trabalham com pesquisa, que assim, a gente tem que trabalhar, inclusive, às vezes com mais proteína, ou diretamente com alguns tipos de aminoácido, ou com proteínas de melhor valor biológico, uma bromatologia mais bem elaborada, né? Então, a proteína, ela ajuda a gente a ter menos perda de massa muscular. Acabamos de falar da importância da massa muscular. Né? Então, assim, falando de um macronutriente, a gente tem tanta coisa dentro da nutrição para trabalhar com esse processo, então adição de mais vitaminas, então não trabalhar talvez com vitaminas no nível basal, mas em níveis ótimos. A gente tem aí adição de nutracêuticos, de suplementos dentro das dietas que fazem uma diferença gigantesca, né? No processo de diminuir a inflamação, que a gente já viu que é importante, no processo de produção de radicais livres. Então, assim, a quantidade de energia entregue, então, puxa, o metabolismo está mais baixo, talvez eu tenha que entregar menos energia para esse bicho não ganhar tanto peso. Então, são muitos pontos aí dentro dos macros e dos micronutrientes que também, isso aí era um dia para a gente bater papo só disso, porque é muito importante e faz uma diferença brutal para que a gente diminua o processo de envelhecimento, ou que pelo menos faça com que ele seja mais agradável e menos perceptível, né? Perfeito. E como o mercado tem respondido aos cuidados com os pacientes idosos? Essa pergunta também é muito interessante, né? Porque, assim, se a gente falar de poucos anos atrás, a gente nem falava de geriatria. Então, assim, apesar de eu sempre ter atendido cães mais velhos e ter trabalhado muitos anos, né, quase já 2 décadas com animais mais velhos, né, com muitas doenças, a gente não falava de geriatria. Eu brinco que no passado eu era um clínico geral. Eu tinha um monte de amigos fazendo especialidades, né? Então, cardiologista, endocrinologista. Eu tenho muitos professores, né, de pós-graduação, especialistas que queriam que eu fizesse mestrado, doutorado com cada especialidade. E eu falava, mas eu gosto de todas, eu não me encontro. E, na verdade, a geriatria, ela chegou nesse ponto, obviamente, há pouco tempo, mas ela chegou nesse ponto no sentido de fazer com que, não, você não era um clínico geral, você talvez fosse um clínico geral de pacientes mais velhos, com um nível de dificuldade maior, né? Você não está mais trabalhando só com medicina preventiva, ou talvez você esteja trabalhando com medicina preventiva, né, em outro nível, né, em prevenção de piora de moléstias que já estão aí acometendo os pacientes.
Então, nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas o fato é que essas múltiplas estratégias, essas formas de trabalhar com esse paciente geriátrico, elas têm que ser muito bem boladas, pensadas e depois ainda individualizadas, né? Cada raça, cada cachorro, cada gato tem que ter um processo individual de trabalho. Sim, com certeza. E voltando aqui um pouquinho para nutrição, acho que você já chegou a esclarecer um pouquinho disso pra gente, mas quais são as características essenciais de uma fórmula desenvolvida para animais idosos? Hoje são múltiplas também, né? Então, na verdade, em cima de tudo isso que a gente disse, né, de muitas doenças, de prevenção, de diminuição de taxa de envelhecimento, de acertar metabolismo e energia entregue, eu acho que as estratégias elas têm que ser boladas primeiro, obviamente, em cima desses macronutrientes. Então, uma proteína ótima, de boa qualidade, na quantidade certa, né? Uma quantidade de energia entregue dentro do que a gente considera adequado para que esse animal não ganhe, não perda peso, né? E aí fibras, porque assim, a gente nem falou disso ainda, mas o cachorro mais velhinho, ele pode ter mais tenesmo, né? Ele pode ter mais dificuldade de trânsito intestinal, então animais mais velhos têm a tendência a gente ter que colocar mais fibra na dieta. Então assim, são muitos pontos, né? Mas hoje é muito legal porque uma dieta bem feita para um paciente geriatra, ela tem todos esses pontos às vezes acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, adição de suplementos, controle de peso, proteína de bom valor biológico, de boa qualidade, e essas estratégias, elas são muito perceptíveis, né? Quando a gente tem um paciente que come uma dieta mal feita, uma dieta caseira, sem estar sendo acompanhada com um nutricionista, a gente vê que o desenvolvimento e a taxa de evolução de problemas é diferente. E então a origem da proteína, ela faz a diferença no processo de absorção desse macronutriente? Faz. E esse tema é um tema muito polêmico na atualidade, né? Porque, assim, primeiro que nós estamos num mundo onde a gente tem muita discussão sobre proteína animal, veganismo. Então, assim, são temas, inclusive, de difícil abordagem, né? Sem que a gente traga algum tipo de desconforto na discussão. Mas na minha clínica a gente atende cães, gatos, que são animais carnívoros, e a gente atende animais herbívoros também. Então, eu atendo coelhos, atendo cobaias e porquinhos da Índia. Então, assim, apesar de hoje a tecnologia ser tão grande, a gente tem tanto estudo e a gente é capaz de fazer tanta coisa maravilhosa na nutrição, que a gente possa, por exemplo, oferecer uma dieta que só tem proteína vegetal, gordura vegetal, e aí fazer todas as modificações industriais para que essa ração entregue o que precisa para esse animal, não tem comparação a gente trabalhar com algo que seria de melhor qualidade. Então, assim, a cadeia de aminoácidos de uma proteína animal, e ela é variável, inclusive, dentro das proteínas animais que a gente tem, né? Se é peixe, se é frango, se é carne de porco, se é carne de vaca, se é rã, né? A gente tem uma proteína que é diferente, por mais que seja proteína. Então, desde a quantidade de proteína mesmo por 100 gramas, né, de animal, né, de massa muscular que a gente fala, ou de vísceras, esse tipo de proteína ele é muito interessante porque, assim, quando você tem uma entrega mais fácil, o processo de industrialização ele é menor. Então também é outro tema muito da moda de multiprocessados e não sei o que lá, e a ração não é isso, né? A ração é um alimento balanceado, estudado por médicos veterinários, engenheiros alimentares, zootecnistas, nutrólogos, para que aquilo entregue o que aquele cachorro precisa e às vezes algumas rações entregam a mais, né? O fato é que a proteína faz muita diferença. Então, para mim, que trabalho com todos esses tipos de animais, eu trabalhar com uma proteína de alto valor biológico, que entrega uma cadeia de aminoácidos mais assertiva, que eu tenha que fazer menos processo de industrialização, sem dúvida nenhuma é melhor. Doutor, e anteriormente você comentou que o processo de envelhecimento, processo fisiológico de envelhecimento entre cães e gatos é semelhante se a gente comparar com outras espécies. Mas as necessidades de cães e gatos são as mesmas ou não? Boa pergunta também, hein? Hoje nós estamos num dia maravilhoso. É assim, eles são animais, apesar de carnívoros, muito diferentes. Então são animais domésticos, né? Carnívoros domésticos. Eu brinco, mamíferos carnívoros domésticos que estão dentro dos lares de
de gente em todos os continentes, mas são animais muito diferentes. Então, gente, gato não é um cachorro pequeno, né? E a gente tem que entender isso porque, assim, desde as necessidades de ambientação, né? Eu brinco de manejo, né, ambiental, as necessidades nutricionais, a gente tem uma, né? De novo, mamíferos, carnívoros, domésticos, uma mudança muito grande, né? Então, uma dieta para um felino tem que ser bastante diferente de uma dieta para um cachorro. Isso não quer dizer que o cachorro não possa comer a ração do gato, ou que o gato não possa comer a ração do cachorro. Isso acontece em muitos lares brasileiros e pelo mundo afora, mas se a gente for pensar numa alimentação ótima, em níveis nutricionais adequados, a gente precisa entender cada um para poder fazer a entrega. E a indústria trouxe para a gente ferramentas fantásticas para que a gente possa fazer a entrega, mas mesmo assim a nutrição clínica ainda depende da individualização. Então, mesmo com tanta segmentação dentro do mercado alimentar, o médico veterinário ainda é capaz de fazer o uso dessas dietas de forma mais assertiva e conversar com essas famílias, inclusive para o que pode e que não pode ser dado fora dessas dietas, para que a gente faça uma entrega adequada. Eu nem sei se a gente vai entrar em detalhes sobre, né, necessidade de proteína, gordura de cada animal, mas são necessidades muito diferentes entre um cão e um gato. Perfeito. E nesse sentido, a gente tem a linha Pro Plan para cães, né, e gatos adultos com 7 anos ou mais. E em relação a cães, o que essa linha traz de diferente? Olha, eu sou muito fã, né, dessa linha 7+. Na verdade, por isso que eu acabo sempre tentando a maior proximidade que eu posso com o pessoal da Nestlé e da Purina, porque é uma ração já muito antiga, que já está no mercado há muito tempo, que teve, né, uma inovação gigantesca de fórmula nos últimos 20, 30 anos, que é o tempo que eu acompanho, e essas últimas adições aí, mudanças de fórmula, para mim foram espetaculares e muito bem boladas. Então, hoje na sociedade a gente já tenta, né, fazer indicação por conta dessas alterações de fórmula, mas eu pessoalmente posso falar que além, né, desses macronutrientes muito bem entregues, né, então, puxa, para cães a gente tem lá proteína ótima, com uma fonte de proteína adequada, uma quantidade de energia adequada, né, fibras que costumam não dar nenhum tipo de problema para os meus pacientes geriatras, a gente teve adição aí de alguns ingredientes que são muito bons. Então, assim, você tem ômega 3, você tem triglicerídeos de cadeia média, você tem aí uma formulação de vitaminas, de aminoácidos, de alguns minerais que trabalham com o sistema imunológico. Então, assim, para mim, eu brinco que é o suprassumo mesmo, né? Poder trabalhar com alguma coisa que já praticamente resolve todos os seus problemas. E aí os ajustes finos, obviamente a gente precisa do clínico para essa nutrição clínica, eles podem ser feitos, mas aí em menor nível. Isso, inclusive, acaba barateando e facilitando a vida dessas famílias com esses animais já mais velhinhos dentro de casa. E quais as tecnologias que estão presentes nessa fórmula para gatos? Muito bem. O de gatos a gente tem uma tecnologia que é a OptiAge, né, que também é para animais, né, mais velhos, então 7+, mas eles colocaram aí uma formulação de vitaminas e de minerais que trabalham muito bem essa parte do sistema imunológico, fazendo com que esses animais eles tenham uma menor deterioração naquilo que a gente já conversou, né? Então, diminuição de atividade celular, deterioração de DNA, a gente vai ter um animal que vai ter um sistema imunológico muito mais bem trabalhado, e aí, assim, um sistema imunológico trabalhado faz com que haja todo esse processo de troca celular, de renovação celular e de combate a possíveis infecções de uma forma mais assertiva para que esse animal não tenha inflamação, para que esse animal tenha melhor entrega dos nutrientes e aí, por conta disso, tenha um melhor resultado nutricional. E, gente, é importante a gente frisar que, assim, no OptiAge, a gente está trabalhando com cognição em cães e gatos de formas diferentes, mas com os mesmos objetivos. Então, nos cães, quando a gente adiciona os triglicerídeos de cadeia média, a gente está ofertando para o cérebro uma fonte de energia alternativa. Então, esses cães não vão precisar do nível de carboidrato, de açúcar que a gente tem na dieta, e a gente está dando uma fonte de gordura muito bem utilizada pelo cérebro, fazendo que a gente tenha aí
um trabalho energético cerebral adequado, minimizando o processo de envelhecimento e minimizando os problemas com cognição, e já muito bem comprovados, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. E aí nos felinos, a gente tem um blend, que é o Brain Protection Blend, que na verdade é uma combinação de vitaminas e aminoácidos que tem a mesma função. Então, entregar energia, diminuir estresse oxidativo e fazer com que esses felinos tenham menos problemas cognitivos ao decorrer do envelhecimento. Então, vejam que são tecnologias que, mesmo diferentes, trabalham dentro de formas para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável e problemas aí combatidos de forma cientificamente e que são muito comuns na geriatria. Certo, e pelo que você me explicou sobre essas duas fórmulas, essa linha ajuda a melhorar a atividade mental, a retardar os sinais de envelhecimento e também fortalece o sistema imunológico enquanto otimiza a absorção de nutrientes, certo? Perfeito. E é por isso que a gente vai sempre falar do eixo intestino-cérebro, né? Na verdade, quem comanda tudo é o cérebro, e a gente pensa que é só cognição, a gente pensa que é só a forma de interagir com o ambiente, mas o cérebro, né, ele trabalha de formas muito conectadas com todos os tecidos, da pele ao intestino, ao coração, ao rim. E aí, toda vez que você tem uma nutrição adequada, uma nutrição que priorize um trabalho de fortalecimento do sistema imunológico, que diminua a inflamação no intestino, e isso é um ponto muito crucial, porque assim, o intestino, ele é um órgão gigantesco, onde ele tem contato direto com o ambiente externo, assim como a pele, né? Intestino, a gente acaba ingerindo um monte de bactéria, de vírus, de fungos. A gente tem milhões de bactérias, de fungos, de vírus no intestino. Então, assim, essa interação do intestino com o ambiente, então com o que está dentro do intestino, faz total diferença para a gente trabalhar sobre a inflamação. Então, tudo que a gente faz de benefício na parte nutricional, né? Para esse intestino, a gente desinflama ele, e desinflamando o intestino, a gente trabalha com o cérebro desinflamando todo o sistema. Então, independente dos nutrientes que a gente coloque lá para doenças específicas ou para o envelhecimento, só o processo de fazer com que essa nutrição entregue um ambiente menos hostil, né? Faça com que esse microbioma, né, esteja na melhor performance possível, isso vai fazer com que esses animais tenham uma melhor performance sistêmica e, obviamente, tenham aí menos doenças e mais longevidade. Perfeito. E quando seria o momento ideal de orientar o tutor a fazer a troca de uma alimentação normal para uma alimentação para cães seniores? Boa pergunta também, né? Independente da variabilidade, né, de espécies, então cão e gato que nós estamos falando, e obviamente dos tamanhos, principalmente nos cães, que são muito variáveis, a indústria fez uma linha de corte que eu considero bastante assertiva, por vários motivos, né? Então, normalmente a gente começa a trabalhar aí com o início de trocas de rações aí perto de 7 anos, e é por isso que a maior parte né, das rações disponíveis no mercado, elas falam aí, né, de 7 mais e seguimos assim. O que acontece? A maioria dos animais já tem um processo de deterioração, mesmo que imperceptível, começando a partir dessa idade. Então, mesmo, por exemplo, nos gatos, que eles começam a ficar mesmo mais seniores, geriatras mais idosos, com 8, com 9, com 10 anos, e alguns cães de raça pequena que também começam a envelhecer, ter o envelhecimento de forma mais perceptível mais tarde. Se a gente já começa a trabalhar com uma ração com mais antioxidantes, com maior cuidado com o nível energético, uma ração que tem uma quantidade de proteína ótima, isso já faz com que esse processo de final de adulto para início de envelhecimento já comece a acontecer, né, de forma escalonada. Então, obviamente, nos cães gigantes, onde o envelhecimento às vezes começa a partir de 5 anos de idade, isso talvez esteja um pouco atrasado. Hoje, os cães gigantes são uma pequena parcela do que a gente tem de animais de estimação, né? A maioria dos animais que a gente encontra pelo mundo como pet são animais aí que vão ser de porte grande para menos, né, em cães, e os gatos são praticamente todos aí do mesmo tamanho. Então, essa linha de 7 mais eu acho perfeita, porque a gente começa a trabalhar na maioria dos animais numa idade perfeita e a gente consegue inclusive adiantar já esse cuidado
para alguns animais que vão começar o processo de envelhecimento, talvez uns poucos anos mais à frente. Então, estrategicamente é muito bom e a gente vê no dia a dia que funciona perfeitamente. Certo. E para finalizar, uma pergunta muito importante. Em pacientes geriátricos com múltiplas comorbidades, qual deve ser a prioridade na escolha do alimento? Na verdade, hoje a gente tem disponível rações para as mais diversas comorbidades, né? Então a gente tem rações aí que facilitam a vida do clínico, né, de muitas especialidades. Mas se a gente for trabalhar efetivamente com um animal que apresenta, né, muitas comorbidades, eu acho que essas dietas, né, seniores, né, para geriatras, elas acabam entregando bastante para gente. Então a gente tem que exemplificar, porque às vezes isso fica parecendo muito vago, mas você imagina que tem uma comorbidade que você tem que entregar muito nível de energia, ou você tem uma comorbidade que você tem que limitar a quantidade de proteína por conta dos compostos nitrogenados ou por conta do fósforo que é entregue. Então existem, né, obviamente, algumas comorbidades que a nutrição ela é fundamental para que esse animal tenha qualidade de vida. E essas dietas 7+, eu brinco que não é que elas são um bem bolado, mas elas conseguem fazer uma entrega muito interessante em todos os sistemas. Então a gente, né, numa dieta de alta qualidade, muito bem elaborada, numa dieta onde a gente teve todo esse estudo por trás, né, nos institutos de pesquisa e mostraram eficiência, porque a gente também tem muita lenda urbana hoje no mercado, mas essa eficiência que acontece para o geriatra, ela vai ser entregue, como a gente discutiu agora nos últimos pontos, em todos os sistemas. Então, uma dieta que desinflama, uma dieta que entrega níveis ótimos, uma dieta que não sobrecarrega os sistemas, uma dieta que ainda tem agregados alguns pontos chaves que beneficiam alguns ou quase todos os sistemas, principalmente nas fases iniciais de qualquer doença, ela vai ser uma dieta que vai entregar o que a gente precisa, e aí a gente pode trabalhar com os remédios, com os suplementos e com as outras coisas que hoje também já estão disponíveis na medicina. É uma dieta ideal, né, para essa fase de vida que os pacientes estão Sem passando. dúvida. Então, muito obrigada pela participação, doutor José Manuel. Com certeza a gente conseguiu entender muito melhor o que acontece, né, no organismo dos pacientes idosos e deu para ver que a nutrição é com certeza um ponto-chave desse processo. É um pilar muito importante. Na verdade, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite, esse bate-papo gostoso e obviamente, espero aí estar em mais oportunidades para que a gente possa discutir mais pontos aí de algo que hoje é muito atual, a geriatria nesses nossos queridos amigos peludos dentro de casa. Nós que agradecemos a sua participação. Muito obrigado. Este episódio tem o patrocínio da Purina Pro Plan e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.